Olá, irmãos, olá, amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e nós estamos iniciando o nosso discipulado online. Se você já é inscrito aqui no nosso canal, seja bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, aproveite a oportunidade, inscreva-se, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, deixe a sua crítica, a sua sugestão e compartilhe este vídeo com todas as pessoas que você conhece para que nós possamos continuar ministrando a palavra do Senhor e edificando vidas através da dispensação e da ordem e da ação do Espírito Santo na vida de todos aqueles que participam conosco. Nós estamos, neste período, estudando a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E nós estamos no capítulo de número 10. E hoje vamos fazer a segunda parte. Nós iniciamos na semana passada a primeira parte do versículo 1 até o versículo 13, e hoje iremos do versículo 14 até o versículo 22 do capítulo 10 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, falando sobre as festas idólatras e iniciando o ensinamento sobre a ceia do Senhor. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, graças te damos por mais esta oportunidade de poder ministrar a Tua palavra, de poder comentar o texto da Sua palavra. Pai querido, abençoa cada um que está conosco, cada um daqueles que vão ter a oportunidade de assistir e participar deste trabalho. E que cada um deles seja abençoado, cada um de nós sejamos abençoados com aquilo que o Espírito Santo irá colocar nos nossos corações. Esta é a nossa oração, que fazemos agradecidos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos então, amados, para o texto da nossa primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, nossa transmissão de hoje. Quero lembrar que nós estamos fazendo este comentário baseado no comentário bíblico Brodmann, no volume 10. Tá? É um comentário bíblico do Novo Testamento. Então nós vamos fazer a leitura deste comentário e fazer os nossos comentários. Vamos então iniciar a leitura do texto, primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 10, versículos 14 e 15, diz assim: Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. Amados é uma palavra favorita de Paulo. Ele usou em quase todas as suas cartas. Os amados são as pessoas que se tornaram receptáculos do amor de Deus e são queridas de Paulo. O seu conselho para aqueles que não entendem que a adoração de ídolos e a participação em festas idólatras nos tempos pagãos são perigosos para a sua liberdade é que fujam de tais práticas. Eu também tenho o costume de, quando encontro com uma pessoa, chamá-la de amados, de amado, né? Eu não sei, não tenho assim, não sei por que eu comecei a falar assim. Não sei se talvez tenha sido influenciado pelos textos bíblicos, né, principalmente das cartas de Paulo, mas eu tenho o costume de chamar as pessoas também de amados. Né? E aqui nós estamos vendo um conselho de Paulo. Ele vai falar que a idolatria, ela tem a adoração de ídolos, né? Ela tem uma responsabilidade para cada uma das pessoas que a pratica. Então, aí, o conselho de Paulo é: fujam de tais práticas. E este conselho é o mesmo que fora dado em referência à prostituição. Quando nós lemos o texto da palavra de Deus,
que está lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 6. 1 Coríntios, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós já estudamos esse texto, né, mas é bom sempre lembrar. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 8, Paulo vai falar a respeito dessa questão da fuga da idolatria. Por quê? Porque ele chama de injustiça. Olha só, mas vós fazeis injustiça e fazeis o dano a isso, é, fazeis o dano, é isso, aos irmãos. Ou seja, ele está falando aqui a fazer, está praticando a idolatria, né? É o mesmo em referência à prostituição, porque você, ao praticar, você está fazendo um dano a outra pessoa. E aí o objetivo não é verificar até que ponto uma pessoa pode chegar perto do pecado, mas até que ponto ela pode se afastar dele. Ou seja, cada um de nós deve estar preocupado em não testar se nós vamos pecar ou não, ou até que modo, até que tempo, ou até qual é o limite que nós temos para pecar. Não, a ideia é se afastar, é não testar. No capítulo 8, Paulo fala a respeito de comer carne sacrificada aos ídolos. Aqui, ele escreve a respeito da adoração de ídolos. Ele havia lembrado os coríntios a respeito do grande dano que podia ser causado aos outros quando eles comessem em templos pagãos. Isso está lá no capítulo 8, versículo 10. Os membros da igreja certamente já sabiam o suficiente a respeito da adoração de ídolos, sendo capazes de fazer uma avaliação inteligente acerca do conselho de Paulo e decidir o valor que ele tem. Então, Paulo aqui está dando este conselho e os membros já tinham um início dessa orientação de Paulo a respeito da prática que acontecia nos templos pagãos, e o conselho de Paulo é que os coríntios ficassem afastados destas práticas. Versículo 16: Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Pois nós, embora muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos de um mesmo pão. Nós vamos ter aqui do versículo 16 até o versículo 22, que é a proposta do nosso estudo de hoje. Então vamos ver que esses versículos eles são diferentes tanto em conteúdo quanto em tonalidade do capítulo 8, que vai de 1 a 13. O capítulo 8 vai falar daquela questão dos ídolos, dos templos, das atividades que aconteciam ali nos templos. E esses versículos aqui, de 16 a 22, eles são considerados por alguns comentadores como parte de uma carta que foi mencionada lá no capítulo 5, versículo 9. Eu já falei para vocês que há um consenso entre os historiadores que há uma terceira carta de Paulo aos Coríntios, e esta carta teria sido primeira, ou seja, teria sido antes dessa primeira, ou seja, na realidade, esta primeira carta que nós temos na nossa Bíblia seria a segunda carta seria a terceira carta, e essa carta que ficou perdida seria a primeira carta. Alguns dizem que esta parte aqui, deste versículo 16 a 22, seria uma parte desta carta que foi colocada deste capítulo, aqui no capítulo 10 da carta, dessa carta ao Coríntios. Contudo, a gente vai entender que a solução não é dizer que esta carta, esta sessão, seria de uma carta diferente, mas
estamos aqui vendo um problema diferente dentro da mesma carta. Quando nós olhamos lá em 1 Coríntios 8, de 1 a 13, Paulo está se referindo ao uso particular da carne que havia sido sacrificada aos ídolos, né? Vocês estão lembrados que nós falamos a respeito disso. A pessoa ia no mercado e lá no mercado ela tinha condições de comprar a carne que era restolho, vamos dizer assim, ou que não era utilizada nos templos, né, nas festas, e os cristãos estavam naquela situação. E agora, eu vou comer essa carne, será que eu estaria pecando? Então, no capítulo 8, é esse tipo de problema que Paulo vai tratar. Aqui, ele vai falar do cristão que está tomando parte, ou seja, o cristão está fazendo parte daquelas refeições lá nos templos pagãos. Então, uma coisa é você não participar do templo, das cerimônias nos templos pagãos, e você depois no mercado comprar aquela carne que não foi utilizada lá no cerimonial. Outra coisa agora é você mesmo, como cristão, participar daquelas refeições lá. E é isso que no versículo 16 e versículo 18, Paulo vai fazer referência à ceia do Senhor. Né? Tem esta referência aqui agora, e depois lá no capítulo 11, nós vamos ainda falar sobre estas orientações de Paulo a respeito da ceia do Senhor. Os versículos-chave aqui dessa sessão são os versículos 20 e 21. Nós já vamos ver-os mais aqui abaixo. Mas aqui Paulo insiste em que comer carne em templos pagãos coloca o adorador, inclusive os crentes, na presença de demônio. E nenhum crente que tenha sensibilidade gostará dessa possibilidade. O crente não pode participar da ceia do Senhor e de ceias realizadas em honra a deuses pagãos. Isso aqui é muito comum, principalmente aqui no Brasil, quando nós chegamos ali no período do meio do ano, né, que tem aquelas festas folclóricas. E aí, isso aqui vai ficar bem claro para quem estiver pensando em participar destas festas que, notadamente, são dedicadas a ídolos, né? Aqui, Paulo vai dizer direitinho qual deve ser a postura do cristão. E em lugar nenhum desses versículos, Paulo ele vai dar a ideia de que Cristo é comido na ceia ou que ele come qualquer parte da ceia. A analogia não deve ser levada tão longe. Por que isso, pessoal? Porque quando Paulo fala em beber o sangue, comer o corpo, algumas pessoas pegam isso literalmente e até pregam que naquele momento da ceia, os cristãos estão comendo o corpo de Cristo. Mas não é desse sentido que devemos entender esse texto. Como diz ali, a analogia, né, esse texto aqui, como nós falamos, está sendo retirado do comentário bíblico Brodmann. Ele fala que essa analogia de que a igreja, naquele momento da ceia, está comendo o corpo de Cristo, ou qualquer parte, não é desse jeito. A referência à ceia, desculpe ali o erro, né? A referência à ceia do Senhor, nos versículos 16 a 18, é feita por Paulo a fim de fortalecer o seu argumento contra o perigo de adorar-se ídolos. Quando ele utiliza a expressão o cálice da bênção, pelo qual se dá graças a Deus, é uma referência ao cálice tomado na ocasião da ceia lá na celebração pascal. Havia ali um conjunto de cálices que deveriam ser tomados em determinados momentos da cerimônia. E aqui, Paulo, quando ele fala o cálice da bênção, ele está falando exatamente desse terceiro cálice. E como é essa história de terceiro cálice? Vamos entender isso aqui? Quando nós lemos o texto de Êxodo, vou pedir para que você abra a sua Bíblia
Aí no Êxodo capítulo 6, versículo de número 6 até o versículo 7, nós temos o texto dizendo assim: Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. O primeiro cálice é o da santificação, e ele está baseado na passagem que diz assim: Eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. A palavra santificação, que é kedushá em hebraico, significa separação. Deus então separa Israel como nação para servi-lo. Porém, uma nação, sendo escrava, não pode servir a um Deus todo-poderoso. Daí então a promessa de separação deste povo, que era preciso sair da servidão do Egito, era preciso ser liberto daquela escravidão. E este é um símbolo do mundo e da vida pecaminosa que nós vivemos. Cada um de nós está claramente liberto deste jugo através da figura do Messias, que ele veio para libertar todos aqueles que se colocarem debaixo da sua do seu sacrifício, se colocar como santificado, separado para ele. Porém, como diz lá o texto de 1 Coríntios 1 a 30, porém, essa liberdade não nos dá o direito de fazer aquilo que a gente quer. Ela é livramento, ela foi dada pelo livramento das cargas dos egípcios, mas tem uma responsabilidade, né? E essa responsabilidade é que nós devemos agir com responsabilidade. Não podemos fazer aquilo que a gente quer, na hora que quer, da forma que quer. Então, este primeiro cálice é o cálice da santificação. O segundo cálice é o cálice do livramento ou do juízo, e vai estar ligado à passagem: livrar-vos-ei da sua servidão. Tal cálice se refere às pragas que Deus lançou sobre o Egito, a fim de não só humilhar Faraó, mas também para que ele deixasse o povo de Israel partir. Estes cálices, eles devem ser bebidos com alegria. Seder é jantar, né? Uma parte do cerimonial das festas judaicas ou festas bíblicas, né? Agora, este cálice do livramento, que seria o segundo cálice, ele deve ser bebido com menos alegria. Por quê? Porque foi baseado neste livramento, através das pragas, que os egípcios foram libertos. Porém, algumas das pragas, como as dos primogênitos, trouxe tragédia e destruição sobre os seres humanos. E mesmo que esses fossem inimigos de Israel, não havia motivo para que eles tivessem alegria, né? Os israelitas tivessem alegria, mas temor a Deus, que usou do seu poder para libertar aquele povo. A morte de Faraó e seu exército no Mar Vermelho também é visto com pesar, mesmo que isso tenha sido ali o livramento do povo de Israel. Por quê? Porque, como diz o texto de Ezequiel 33, 11, Deus não se alegra com a destruição dos ímpios. Está escrito lá: Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. O terceiro cálice é o momento de se partir e comer o matzá, que é o pão asmo. E vai ser introduzido nesse terceiro cálice a festa de 7 dias dos pães ázimos. O ázimo, por ser sem fermento, aponta para uma vida sem pecado, pois assim como o fermento infla a massa, o fermento da vaidade e do orgulho infla o ego,
levando a pessoa a pecar. E aí, então, depois de comer o matzá, é chegado o momento de se beber o terceiro cálice. E é nesta hora que Jesus pega o cálice e ele fala que é o cálice da nova aliança. Né? Este cálice, o terceiro cálice, representa a redenção ou a salvação e se refere à promessa do resgate com o juízo. E foi este cálice que Jesus vai e recita a bênção milenar do vinho. Que bênção é essa? Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que cria o fruto da videira. E aí ele vai e abençoa, depois de abençoar, ele fala que este cálice é o Novo Testamento, ou a nova aliança, no meu sangue que é derramado por vós, como está escrito lá em Lucas 22, versículo 20. Este é o cálice mais especial para nós que cremos em Jesus, pois está conectado diretamente com o seu sangue derramado por nós, estabelecendo uma nova aliança, chamada de Brit Hadashah, no hebraico. A velha aliança abrangia apenas Israel. Nesta nova aliança, todos os que creem no seu nome são chamados à salvação. Todos os povos, todas as nações, todas as raças e todas as línguas que crerem no Senhor Jesus, que crerem nesse sacrifício de redenção por cada um de nós. E por fim, tem o quarto cálice, que é o cálice do louvor, e se refere à promessa que diz: Eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. Esse cálice deve ser bebido com muita alegria e com cânticos. Por quê? Porque vai celebrar o livramento final, a salvação de Deus para com Israel. E nós hoje? Como nós devemos celebrar esse quarto cálice? Como cristãos gentios que somos, podemos e devemos celebrar essa ocasião e essa data tão relevante, que não somente serviu para libertar o povo de Israel lá do Egito, mas na vida e ministério de Jesus alcançou cada um de nós. Jesus nos deu o pão e o vinho como seu corpo e seu sangue por redenção. E por causa disso, ele é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória pelos séculos dos séculos. E quando nós celebramos a ceia, nós estamos exaltando este ato, exaltando esta bênção que Deus proporcionou a cada um de nós. E é por isso, então, que Paulo vai falar sobre o cálice da bênção, que é o terceiro cálice. Por quê? Porque é quando Jesus dá graças durante a ceia. E lá em Corinto é uma forma simbólica de participar espiritualmente dos benefícios da morte de Cristo. E é, como o texto diz, é uma comunhão do sangue. E a comunhão do sangue de Cristo, usada duas vezes aqui no versículo 16, é traduzida da palavra koinonia, que também no grego pode ser traduzida por participação. E é bem bíblico referir-se à ceia como comunhão. Né? Nós temos o costume de chamar a ceia do Senhor como a celebração da comunhão do corpo de Cristo. E isso, esse versículo 16, torna óbvio para cada um de nós. Paulo, volto a repetir, isso aqui é bem interessante, não está sugerindo que os cristãos coríntios bebam juntos o sangue de Cristo, mas pela fé eles participam dos benefícios da sua morte na cruz. As palavras sangue de Cristo referem-se à morte de Cristo, como está lá em Romanos, no capítulo de número 3, versículo 24. Vamos abrir esse texto de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 3, versículo 24, que vai dizer o seguinte: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, o sangue de Cristo está se referindo à morte de Cristo, que serviu para a nossa redenção. E quando nós participamos do cálice,
simbolicamente, nós estamos nos unindo com Cristo. É a união do adorador ao adorado, que deve ser sempre Cristo. O pão, quando é dito na tradição judaica da Pessa, ele também é partido. E aí Paulo vai falar que o pão que é partido na comunhão do corpo de Cristo, Paulo fala que é referência à igreja. Tá? Vamos ver o texto de Romanos, Romanos no capítulo 12, versículo de número 5, que vai dizer o seguinte: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Comer um só pão é participar da realidade da igreja. O pão único que é partido significa a unidade da igreja, que é o corpo de Cristo. Há unidade em Cristo e há unidade na igreja. A participação no único pão simboliza a unidade da igreja. Outra possibilidade é que o corpo de Cristo seja referência ao pão da ceia do Senhor. Isso significaria que tanto o cálice quanto o pão se referem à ceia do Senhor. Neste caso, a comunhão do sangue de Cristo e a comunhão do corpo de Cristo se refeririam à participação dos benefícios da morte de Cristo. A participação simboliza a unidade da igreja em sua apropriação da morte de Cristo, a qual Paulo se refere quando usa as palavras pão e corpo. Então, meus amados, quando nós participamos do pão, nós estamos participando do corpo de Cristo. Como igreja, nós somos um só pão, que somos corpo de Cristo. E quando participamos da ceia, nós estamos em comunhão com o corpo de Cristo. E aí, então, vejam a responsabilidade de nós participarmos do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, ou seja, da comunhão da igreja, e depois participarmos de festas pagãs. Nós estaremos nos colocando um com aqueles ídolos. Nós já vamos ver isso aqui a partir do versículo 18. Veja, versículo 18. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem do sacrifício não são, porventura, participantes do altar? Alguns eruditos vão notar que nas seitas dionísica e órfica, os deuses supostamente eram comidos. E Paulo adotar essa interpretação da ceia do Senhor. Isso aqui é muito comum, a gente vê essas questões das seitas pagãs verdadeiramente comerem ali o Deus, né, para o qual eles estavam servindo. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui nesse versículo 18 é que essa interpretação ela não cabe, é impossível, como diz aqui o comentarista do Brodman. Paulo vai se referir aos sacrifícios do judaísmo, ou seja, daqueles sacrifícios que são narrados lá no livro de Levítico, que ensina que os sacerdotes comiam a divindade quando comiam isso não vai. O que Paulo está explicando é a respeito dos sacrifícios do judaísmo, ou seja, daquelas leis que estão ensinadas lá em Levítico, que não ensina que os sacerdotes estavam comendo a divindade quando eles estavam comendo aqueles sacrifícios. Tá? Na ceia do Senhor, a igreja participa dos benefícios de Cristo e da comunhão de uns com os outros. A comunhão com Cristo acarreta a comunhão de uns com os outros. Lá no deserto, os sacerdotes comiam porções de alguns sacrifícios e o povo também comia outras porções de outros sacrifícios. Você pode conferir Levítico capítulo 10, versículos 12 a 15, 1 Samuel 9, 10, 24. Nós vamos ler os textos agora. Nesse sentido, os sacerdotes e o povo são participantes do altar sobre os sacrifícios que são feitos. Mas também é verdade que tanto os sacerdotes como o povo participam juntos dos benefícios espirituais que advêm da oferta de sacrifícios a Deus.
Os que participam dos sacrifícios participam também dos seus benefícios. Então, Paulo não estava tentando provar que a ceia do Senhor é um sacrifício. Ele estava usando uma analogia tirada do sistema sacrificial judaico para mostrar a realidade da participação ou comunhão espiritual na ceia do Senhor. Então, participar da ceia do Senhor é ser um com o Senhor, é ser um com o irmão. E aí, Paulo vai então confirmar que há uma responsabilidade para aquele que participa da ceia e aquele que depois vai participar de festas pagãs. Versículo 19 e 20, como dito lá em cima, seria a chave desse capítulo. Mas que digo? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que eles sacrificam, sacrificam-nas a demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. O apóstolo vai afirmar outra vez a respeito do que ele falava, a respeito da comida dos ídolos, porque os ídolos não representavam realidades. Ou seja, os ídolos não eram reais. Mas e os demônios? Os demônios, sim. Quando eles pensam, né, os gentios pensam que estão sacrificando aos deuses, na realidade, os deuses não existem. Só existe um só Deus. Mas o que está por trás dos deuses são os demônios, e eles sim existem. E quando o povo sacrifica aos ídolos, os demônios estão presentes. Paulo, então, deseja que os coríntios não estejam na companhia de demônios, ao participar das refeições que honram aqueles deuses pagãos. Olha o que ele fala: não quero que sejais participantes com os demônios. Ninguém que leva o senhorio de Cristo pode permitir que qualquer manifestação de qualquer outra coisa que vá adorar que não seja Cristo entre na sua vida. Então, poderes sobrenaturais só existem Deus, só existe o poder de Deus. O resto não merece que a gente seja levado a adorar estas manifestações. E aqui Paulo vai dizer que por trás existe a ação de demônios. Versículo 21. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice de demônio. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Compartilhar de comida significa participar da comunhão. Quando nós convidamos alguém para um jantar, ou para um churrasco, para uma festa na nossa residência, nós estamos demonstrando para aquela pessoa que nós temos comunhão com ela. Então você não pode ter uma participação que torne dedicado essa comunhão quando você participa de algum evento que seja para dois senhores diferentes. Precisamos escolher a qual dos dois nós iremos servir. Então, não tem como o cristão admitir que vai obedecer a fórmulas apropriadas que vão lhe dar um seguro contra perigos morais. Não tem como. Né? Ou você vai estar do lado de Deus, ou você não vai estar do lado de Deus. A mesa do Senhor, que é essa expressão, né? Não pode participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Essa expressão mesa do Senhor ela foi usada lá em Malaquias, no capítulo 1, versículo 7. Vamos dar uma conferida lá no texto de Malaquias. Malaquias, capítulo 1, versículo de número 7, diz assim: ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Esta palavra mesa
também é usada para referir-se a festas pagãs. Olha o que está escrito lá em Isaías capítulo 65, versículo de número 11. Diz assim: Mas a vós que vos apartais do Senhor, que vos esqueceis do meu santo monte, que preparais uma mesa para a fortuna e que misturais vinho para o destino, também vos destinarei a espada e todos vos encurvareis à matança, porque chamei e não respondestes, falei e não ouvistes, mas fizeste o que é mal aos meus olhos e escolhestes aquilo que eu não tinha prazer. Então aqui é a mesa para a fortuna, mesa para as festas pagãs. Outros textos, Jeremias 7,18, Ezequiel 16, 18 e 19, também vão falar a respeito dessa expressão, a mesa do Senhor. A mesa do Senhor, então, é uma expressão bem conhecida em círculos pagãos. Nós encontramos em certo papiro, chamado assim, falado desse jeito. Shairemon o convida, ou Hairemon o convida para uma refeição à mesa do Senhor Serapis, no Serápeu. A refeição a que Paulo está se referindo nesses versículos abrange rituais religiosos e são atos de adoração. Então, o crente não pode adorar a Cristo diante da mesa do Senhor e depois assistir impunemente o ritual religioso infectado de demônios. Embora os gregos crescem que a palavra podia, que a pessoa podia pertencer a inúmeras seitas, os cristãos precisavam lembrar-se de que só pode haver uma lealdade final. E aí Paulo termina no versículo 22. Ou provocaremos a zelos do Senhor? Somos, porventura, mais fortes do que ele? Os crentes não podem provocar os zelos ou os ciúmes de Deus, porque ele deseja a nossa lealdade única, ele não compartilhará a nossa dedicação com outrem. Somos, porventura, mais fortes do que ele? Não, nós não somos. Nós até podemos imaginar que isso podemos fazer, mas será que nós iríamos não sofrer o seu julgamento? A resposta é sempre uma negativa. Não, nós não temos condições de fazer isso e sim, nós vamos sofrer o julgamento por aquilo que nós fizermos, pelas práticas que nós fizermos. Então, meus amados, Paulo vai deixar bem claro que participar de festas pagãs e depois participar da mesa do Senhor não condiz com os cristãos. Nós esperamos que você tenha entendido esta mensagem de Paulo aqui para nós, nesta noite, e que nós possamos tirar para nós os ensinamentos, ver onde nós estamos errando e deixar que a nossa consciência seja o nosso guia e que nós possamos fazer aquilo que Deus quer, seguindo a Ele, adorando somente a Ele. Que Deus então abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até este momento. E eu quero desejar a você as bênçãos de Deus e que possamos nos encontrar nos próximos vídeos, para que possamos continuar estudando e meditando na palavra do Senhor. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém.